Fala pessoal ligado no YouTube da Rádio Roquete Pinto, mais uma semana de todas as divisões na rede, um resumo do que aconteceu no todas as divisões da última segunda-feira, e eu, Daniel Santiago. E eu, Gustavo Guerra. Vamos relembrar tudo o que aconteceu na casa de todos os times do futebol do Rio de Janeiro. E nesse final de semana a gente já começou falando de final de Campeonato Carioca, né? Porque entraram em campo Nova Iguaçu e Flamengo pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca. E não deu pro Laranja da Baixada, né, Gustavo? Exatamente, né? Um jogo que foi equilibrado, talvez em um primeiro momento, mas depois o Flamengo deslanchou até pela qualidade técnica e também o Nova Iguaçu acabou não conseguindo acompanhar o ritmo do jogo do adversário. Primeiro jogo, então, derrota por 3-0. Para o segundo jogo, que vai ser disputado no domingo que vem, às 5 da tarde do Maracanã, uma missão muito difícil, né? Fazer 3 gols para ao menos levar a decisão para os pênaltis. Lembrando que o adversário do Nova Iguaçu só levou um gol nesse campeonato todo e com o terceiro time, então vai ser uma tarefa indigesta, complicada, só que ainda tem jogo. O jogo é jogado, né? O jogo é jogado. A partir do momento que o juiz apitar o jogo, tem jogo para todo mundo, né? Pode ser que o Nova Iguaçu consiga esse milagre, mas a gente sabe que é uma situação muito difícil. O time do Flamengo realmente está muito bem montado, principalmente defensivamente. A equipe do Nova Iguaçu é uma equipe muito bem montada também, mas aí vai muito pela questão da qualidade individual, né, dos adversários. O Nova Iguaçu, como o Gustavo falou, conseguiu fazer um primeiro tempo equilibrado, mas aí a partir do momento que sofreu o primeiro gol, acabou sofrendo mais dificuldades, é do jogo mesmo, né, mas nada que apague também essa campanha do Nova Iguaçu, que é histórica, chegou à final de um Campeonato Carioca, apenas o terceiro time fora da capital a chegar a uma final de Campeonato Carioca. Quanto tempo que a gente não via uma equipe de menor investimento chegando numa decisão desde o Madureira lá em 2006, então o Nova Iguaçu, independentemente do que acontecer nesse segundo jogo, realmente fez história. A gente ainda teve a oportunidade, né, depois de conversar com o Xandinho lá, falar um pouquinho justamente sobre essa dificuldade, né? É um outro nível, né? Apesar do Nova Iguaçu ter conseguido fazer bons jogos contra os grandes, né? A equipe do Flamengo realmente hoje está num outro nível, está iniciando muito bem a temporada. E aí ficou uma missão muito difícil. Exatamente, e além disso que você acabou de comentar, até a situação do Carlinhos, que a gente sabe que também influenciou um pouco, né? Ele que foi vendido para o Flamengo na véspera do jogo, uma situação que ele mesmo até falou sobre isso, né? Que aconteceu rapidamente, né? Foi uma situação do nada, porque o Flamengo já vinha observando o jogador. Só que as coisas agilizaram de um jeito muito rápido, né? E se encaminharam de um jeito bem veloz. E por isso então o Carlinhos vai defender a equipe do Flamengo pós o Campeonato Carioca. Mas a gente sabe o seguinte, isso influencia dentro de campo. Só que o Carlinhos, ele procurou fazer a parte dele, finalizou, brigou pelas bolas, conseguiu fazer o pivô. Só que como você bem disse, né, Daniel, o time do Flamengo está muito bem montado defensivamente, então uma missão difícil para o Nova Iguaçu no jogo da volta. Então domingo, 5 horas da tarde, no Maracanã, tem o jogo da volta, o jogo da taça, quando enfim conheceremos o campeão carioca de 2024, mas nesse final de semana nós conhecemos o campeão da Taça Rio de 2024, e aí também não deu para a equipe do Boa Vista, né? Foram 2 derrotas, o 4-0 lá no UC Resende em Saquarema e o 2-0 agora nesse final de semana no Newton Santos, mas também nada que apague também a boa campanha da equipe do Boa Vista. Chegou um pouquinho abalada com a perda, né, do técnico Felipe Cândido, foi o José Quadros, auxiliar, que assumiu o Boa Vista. Não deu pro Boa Vista nessa, mas está garantido na Série D, muito provavelmente garantido na Copa do Brasil, né? Já que, como a gente explicou, você chegou a falar disso no programa, né? Precisa que apenas um dos grandes conquiste uma vaga na Libertadores para ver essa vaga na Copa do Brasil. Então o Boa Vista também fazendo bonito nesse Cariocão. Fazendo bonito, como você disse, né? Praticamente garantido na Copa do Brasil do ano que vem. Basta um time se classificar para a Libertadores, um time do Rio se classificar para a Libertadores de 2025. Também está garantido na Série D do Brasileirão de 2025, então o calendário é garantido para o ano todo. Além, claro, que vai disputar a Série A do Campeonato Carioca. A gente, inclusive, né, recebeu uma sonora exclusiva do William Oliveira, capitão do time, que falou um pouquinho dessa temporada. E como você bem ressaltou, né, Daniel? Apesar de não ter sido coroada com o título da Taça Rio, foi uma temporada bem bacana. Boa Vista conseguindo disputar novamente no ano que vem uma competição nacional, quem sabe 2. Sim. Então foi uma situação bem bacana, um trabalho muito bem feito pelo pessoal de Saquarema. Boa Vista, então, apesar do título, representando nessa temporada, e ano que vem promete. Só que ainda nesse ano, Boa Vista vai jogar Copa Rio, então ainda veremos Verdão de Saquarema em campo, mas pela Copa Rio. Provavelmente também é um time muito mexido, alguns jogadores devem ser emprestados, vai jogar outros campeonatos no segundo turno, no segundo semestre.
campeonatos nacionais, até porque o Boa Vista só vai disputar a Copa Rio. Então, no ano que vem, aí sim no Carioca, o time deve estar completo e, quem sabe, mais forte até do que nesse ano. Pois é, e realmente o Boa Vista fica a expectativa de, quem sabe, o Fernando Saquarema fazer bonito no ano que vem. Agora, a gente está chegando na reta final dos estaduais, já começa a preparação para os times que vão disputar a Série C e D do Brasileirão. E um dos times que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro é a Portuguesa. Está completando 100 anos nesse ano de 2024. E ontem a gente trouxe uma informação exclusiva que animou bastante o pessoal da Portuguesa, não só que escutou todas as divisões, como também aquele pessoal que segue o Instagram do Todas as Divisões e teve acesso a essa informação exclusiva até mesmo antes do programa. E o Gustavo vai trazer qual que é essa informação que está deixando a galera da Portuguesa tão animada. Ano passado, jogou um atacante na Portuguesa, um experiente atacante, que inclusive até tem um penteado legal, um moicano bacana. Ele disputou 23 jogos e marcou 15 gols. Você arrisca quem é? Quem é? Marcelo Toscano. Marcelo Toscano, que foi um atacante que realmente brilhou com a camisa da Portuguesa no ano passado. Ficou inclusive marcado naquele jogo contra o Caxias, que acabou eliminando a Portuguesa da Série D, por um gol perdido, mas ainda assim não apega a trajetória dele. 15 gols marcados em 23 jogos. Marcelo Toscano então está em negociações avançadas para retornar ao clube, a Portuguesa, depois dos estaduais. Isso porque ele está disputando o estadual da Paraíba pelo Serra Branca, que é um time de lá, está disputando a semifinal contra o Botafogo da Paraíba. É isso, passar para a final, vai adiar um pouquinho mais nessa questão da negociação, mas Toscano, muito breve, muito perto, na verdade, de voltar à equipe da Portuguesa após o fim do estadual, e é um grande reforço para a Série B, porque no ataque já vai ter Hernani Brocador, vai ter também Rafael Silva, foi anunciado pela Portuguesa, atacante. Inclusive, Marcelo Toscano botou um olhinho lá na publicação no Instagram, na assinatura de contrato da Rafael Silva, que já indica também que ele tá voltando. Toscano, Rafael Silva, Brocador, Romarinho, tem Lucas Santos também, então ataque recheado. Mas também, por outro lado, acabou perdendo jogadores importantes, como Anderson Rosa, que vai disputar a Série B pelo Brusque, também perdeu Nenê Bonilha, também perdeu Rodolfo Filemon, o zagueiro, Dida, então a Portuguesa vai dar uma repaginada nesse elenco pro segundo semestre. E tem conta também com a chegada, né, do técnico Caio Couto, vai ter essa mini pré-temporada, né, como ele falou semana passada com a gente, conversando aqui no Todas as Divisões. E dois detalhes, né, Portuguesa que, mesmo que o Marcelo Toscano demore um pouquinho mais para chegar, Série D só começa no final de abril. E outra coisa, Marcelo Toscano chegando, você mete o moicano que ele faz? Eu tava pensando em meter a trança. A trança? Para escolha da Portuguesa. Aí fica top. Eu não posso fazer isso. Fica top. Então vamos já aguardar as cenas do próximo capítulo. Marcelo Toscano então voltando aí à equipe da Portuguesa. Nós também tivemos entrevista bacana. Ontem a gente seguiu aqui no Todas as Divisões apresentando as equipes que vão disputar a Série C do Campeonato Carioca, 5ª divisão do nosso estadual. E ontem foi dia de bater um papo com o Felipe Menezes, ele que é diretor de futebol do Campus Atlético, o time lá de Campos dos Goitacazes, conhecido aí popularmente como Roxinho. E ele falou, ele foi bem enfático, o Campos chega como um dos favoritos, se não o favorito para conseguir essa vaga na Série B2 do Campeonato Carioca. Entre outras coisas, ele falou um pouquinho mais da história do Campos, ressaltou, por exemplo, a história que o Campos tem na luta pela inserção dos negros no futebol brasileiro, desde a década lá de 10, 20, no século passado. Então foi muito bacana o papo com o Felipe, mais um time apresentado aqui que vai disputar essa quintona, né, a partir já do mês de maio. Então Todas as Divisões segue aí apresentando todos os times que vão disputar essa Série C. Exatamente, no programa de ontem tivemos o papo de arquibancada, pois ele voltou depois de um período sem ele, mais uma vez com o torcedor do Madureira. Dessa vez foi o Lucas Basílio, que ele foi criador, né, é o criador da página Portal do MEC, tem lá no Twitter, tem no Instagram, informações em tempo real, atualizadíssimas sobre Madureira. E a gente sempre dá essa oportunidade ao torcedor contar a sua história, como é que ele começou a torcer pelo Madureira, se o Madureira realmente, talvez outro time, claro, é o único time dele, também por que ele resolveu criar uma página para falar de Madureira. Essas são informações até interessantes, né, perguntas que a gente deve se fazer, porque são curiosas. Sim. E a gente fala isso no nosso quadro, Papo de Arquibancada, então você vai conferir isso. Ó, você pode ouvir no nosso Spotify, da Rádio Alquete Pinto, você pode ouvir o programa de ontem e também os outros. Ah, Gustavo, eu quero ouvir o programa de janeiro, a entrevista com Alex Cobar. Sim. Vai lá, bota lá no Spotify da Rádio Alquete Pinto,
Todas as divisões, que você vai conseguir ouvir os últimos programas. E para facilitar tudo, você pode acessar o link que está na nossa bio no Instagram, lá no Todas as Divisões, que já direciona para o site da Rádio Roquete Pinto, que está lá todos os episódios, um atrás do outro, enfileirado, todos os episódios de Todas as Divisões. Você pode escutar o que você quiser. O que não falta é conteúdo, porque é a casa de todos os times do futebol do Rio de Janeiro. Não tá de brincadeira, a gente traz muito conteúdo aqui para você. Você pode ficar à vontade para consumir tudo que a gente já produziu aqui no Spotify, no Instagram, aqui no YouTube da Rádio Roquete Pinto. O que não falta é Todas as Divisões, né? É isso então, segue lá a gente no Instagram, @Todas as Divisões, segue o Instagram da Rádio Roquete Pinto, @Rádio Roquete, Roquete se escreve com 2 T's. Você sempre vai conferir aqui na terça-feira no YouTube, né? Todas as divisões na rede, no Spotify, no nosso bio do Instagram também tem um link lá para você conferir os últimos episódios. Então é isso, fica por dentro aí de tudo que envolve, né? Todo esse universo que envolve os times de menor investimento do Rio. E não esquece aí de curtir, de comentar, compartilhar com quem ainda não conhece. Pode mandar mensagem também, se você tiver alguma dica, você quer participar do programa de alguma forma. Manda lá no direct, manda no comentário aqui do YouTube. Fica à vontade, que Todas as Divisões também é seu. Tanto é que a gente tem um papo de arquibancada, que é o local de você também colocar a sua voz na Rádio Roquete Pinto. Gustavo, mais um Todas as Divisões da rede entregue para você, mais uma semana aqui trazendo tudo o que acontece no universo do futebol de menor investimento. E na semana que vem a gente está de volta aqui nesse mesmo canal, aqui no YouTube, com Todas as Divisões na rede. Valeu, pessoal! Valeu!